Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, o susto financeiro do mundo e as Olimpíadas predominam nas primeiras páginas dos jornais brasileiros e no exterior. Está aqui a Folha de São Paulo, fez uma capa muito bonita, uma capa, primeira página, né? Com a vitória, a medalha de ouro e a medalha de prata conseguida pela nossa Rebeca. Rebeca Bate-Biles no final do solo, ganha o ouro e se torna a maior atleta do Brasil em Jogos Olímpicos com 6 medalhas. Eu achei essa fotografia muito bonita, inteligente, e fui ver quem era o autor para dizer para você, olha, o autor é fulano de tal. E aí, o que eu vejo assim, ó? As americanas Jordan Childs à esquerda e Simone Biles à direita fazem referência à campeã olímpica no solo, Rebeca Andrade. Foto foi feita a partir de câmera com funcionamento robótico. Aí tem uma assinatura, Dan Muller, da Getty Images. Quer dizer, feita a partir de funcionamento robótico. Então, aí essas coisas que vão se acumulando, robótico, foto tirada por cima, antigamente tinha que subir de helicóptero, hoje pega uma coisinha desse tamanho que gira uns ventiladores por baixo, sobe, tira uma foto e tal, e vai substituindo a mão humana. E, às vezes, vai substituindo a mente humana. Isso é o superficial, porque tem muita coisa mais profunda e até perigosa dessas novidades, inteligência artificial, que vira outra inteligência mais artificial, que vai juntando, vai se associando a fatores da natureza. Enfim, estamos numa rota que eu não diria só perigosa, mas uma rota que diferencia este mundo do anterior a tal inteligência artificial. E as coisas não nascem do nada. Normalmente, né, uma coisa se superpõe à outra. Vai modernizando, você tem um exemplo, aí vem outro melhorando esse, e quer saber? Isso dá medo, viu? Isso dá medo. O bobão do Boris foi olhar quem era o autor dessa foto maravilhosa. Olha aí a manchete que não é da Olimpíada da Folha. Temor com a economia dos Estados Unidos derruba bolsas pelo mundo. Não pense você que não tem nada a ver com a bolsa, você vai lá, faz o seu trabalho, ou faz seu trabalho de casa, etc, cumpre o seu dever, no final do mês recebe o seu salário, que dá ou não dá, você faz as tripas corações, eu não tenho nada com isso. Não é verdade, não é verdade. Quando a bolsa cai, tem um monte de razões que levam a isso e de consequências. Isso acaba batendo em cada um de nós. Pode bater em cada um de nós. E quando as coisas são nos Estados Unidos, tem lá uma máxima que diz uma coisa assim, quando os Estados Unidos
dá um espirro, o mundo tem uma pneumonia, né? Então, isso acaba batendo em cada um de nós, porque as empresas ganham menos. Claro, tem um monte de injunções, não é tão simples como eu estou falando, mas as empresas podem ganhar menos, podem ser obrigadas a demitir gente. Quer dizer, você tem uma perspectiva de uma palavra que é um palavrão chamado recessão. O mundo começa a se movimentar economicamente mais devagar, quase parando, e as economias se retraem, né? Reduz o emprego, reduz vendas, reduz produção. É um momento ruim. Agora, quer ver, dados de emprego fraco deflagram medo de recessão e onda de vendas de ações. Se tem emprego fraco nos Estados Unidos, exige algumas tomadas de posição. Essas tomadas de posição podem ser recessivas. E daí, então, não dá para saber. Se você olhar para trás, você vai ver quanto chute tem nessas histórias. A crise lá de 88, pouquíssimos previram. Grandes economistas, fulano de tal, diploma de não sei o quê e tal, e ninguém previu, de repente aconteceu. E tem coisas previstas que são óbvias, que até qualquer um é capaz de prever, né? Mas que claro, acontecem e quase se fazem anunciar. Não é esse caso. Pode acontecer. E os mercados estão nervosos, porque além dessa questão econômica em si, você tem uma guerra no Oriente Médio. Uma guerra no Oriente Médio perigosíssima. Dizem os Estados Unidos que o Irã vai retalhar Israel nas próximas horas. A gente não sabe onde isso pode desembocar. Uma guerra direta entre Israel e Irã, o envolvimento dos Estados Unidos para defender Israel, o envolvimento da Rússia e da China supostamente para defender o Irã. Eu estou mostrando qual é o panorama nesse instante, né? Olhado aqui desse planeta chamado Brasil. Você olha e diz, olha, a situação lá está complicada. Pior, fonte de petróleo, Oriente Médio, fonte de petróleo, a região toda, os outros países muçulmanos não vão ficar tranquilos. Pelo contrário, eles têm mais medo do Irã que de Israel, podem se associar a Israel. Isso pode virar uma terceira guerra. Pode virar uma terceira guerra. Mas se isso não bastasse, aí você olha para a Venezuela. Venezuela tem o quê como principal produto? Petróleo. Está lá a Venezuela, né? Tem o pessoal tentando tirar o Maduro, e quem raciocina diz o seguinte, olha, uma das maneiras, se eu fosse o Maduro, uma das maneiras de eu escapar dessa história, ou pelo menos postergar, é o seguinte, eu entro no território da Guiana, eu acho que eu tenho direito a, sei lá, 2/3 do território da Guiana. É Essequibo que chama esse território. Por quê? Porque tem o rio Essequibo. Você pega a Guiana, divide a 2/3 do lado da Venezuela, faz fronteira, e até o rio Essequibo. Do Essequibo para cá, fica com a Guiana. Do Essequibo para a Venezuela,
fica para a Venezuela. O ditador Maduro já incluiu nos mapas escolares da Venezuela essa parte da Guiana como território da Venezuela. Acontece que já tem gente, Estados Unidos, Inglaterra, interessado explorando petróleo nessa região da antiga Guiana inglesa. Então, não vão tolerar. E mais, se o Maduro quiser invadir a Guiana, ele não tem outra alternativa senão passar pelo Brasil. Por quê? Porque existe uma passagem que da fronteira que usa o território brasileiro para chegar na Guiana, e existe uma floresta imensa por onde não passa uma agulha, não vai passar um equipamento de guerra, não passa mesmo, existe uma floresta fechadíssima. Então, a única chance é dar uma passadinha pelo Brasil, e aí o Brasil fica de olho, mas o Lula tem uma relação de amizade com esse ditadorzinho, enfim, é uma situação. Agora, e vem, de repente, o presidente eleito da Venezuela, que é o doutor Edmundo González, candidato da oposição na Venezuela, divulgou uma carta assinada por Maria Corina ontem, em que se proclama presidente eleito. O opositor pede que uma transição comece e que militares impeçam a repressão. Se você tiver que fazer uma aposta, pode apostar na repressão. Por quê? Pelo seguinte, a não ser que as coisas mudem, que apareça um fator novo. Os militares, o Maduro dividiu o poder e a grana com os militares. Os militares são o poder, têm o governo, têm uma situação econômica e social melhor que os demais venezuelanos, estão pouco se lixando para a fome na Venezuela. Fala-se que continua a migração, especialmente para o Brasil. O pessoal vem para cá e fica sem emprego, uma situação complicada. E aí os militares vão preferir tentar segurar a Venezuela como está do que largar o osso. É um osso muito rico para ser largado. Bom, grupo de 30 ex-presidentes pede que Lula condene Maduro. Meu Deus do céu, Lula não deve estar dormindo. Porque ele fala umas coisas, depois fica complicado. Disseram, ele está preparando para recolher. Ele disse que é tudo normal, que na Venezuela está tudo normal. Já prenderam 1.200 pessoas, já morreram 11 ou 12. O governo está lá de cabelo em pé e o Lula está tudo normal. E depois, que normal? Normal aonde? Opositor se declara presidente eleito e faz apelo a militares na Venezuela. Estão achando que isso foi um erro do Edmundo González. Estão errando o tempo todo, você não sabe o que é certo e o que é errado. É errado um país que fala em democracia, que tem um presidente que fala em democracia e que apoia todas as ditaduras possíveis e imagináveis, inclusive a da Venezuela. O Lula está no Chile. Hoje ele tem um encontro com a prefeita da capital chilena, La Paz. Mas ele está lá... Santiago. Desculpa, Santiago. Eu já mudei, obrigado, viu, Luiz? Eu mudei para La Paz. É Santiago. Estou pensando tanto em... Bela desculpa. Não, eu errei mesmo. É Santiago.
uma organização formada por ex-presidentes da América Latina e Espanha publicou nesta segunda-feira uma carta em que pressiona o presidente Lula a assumir uma postura mais enfática em relação à crise eleitoral na Venezuela. O texto é assinado por nomes como o argentino Maurício Macri, o paraguaio Mário Abdo, o colombiano Iván Duque e o mexicano Felipe Calderón. Essa história, essa posição do Brasil, virou uma velha piadinha de um grupo de soldados marchando, menos um soldado que estava fora do ritmo, e a mamãe dele que está assistindo, diz, meu filho é o único que está marchando direito. É uma velha, se é pode chamar de piada, mas parece a coisa do Lula com o Maduro. Olha, líder de Bangladesh, que é uma senhora, renuncia e foge do país após protestos. Primeira-ministra Sheikh Hasina será substituída por governo militar interino. A situação lá é fogo, é fogo. Olha aqui a Folha com o Igor Guelou, que é um bom analista, vendo a questão do Irã que eu abordei agora há pouco. Irã tenta atacar Israel sem provocar guerra regional. Você acha que dá para medir em centímetros, milímetros, como é que os outros vão reagir? Ninguém sabe, ninguém sabe. Em meio aos intensos movimentos diplomáticos para evitar uma guerra ampla no Oriente Médio, o Irã disse na segunda que um ataque de suas forças contra Israel é inevitável. O regime, porém, disse não desejar que o conflito se espalhe pela região. O Irã busca estabilidade regional, mas isso busca estabilidade sob nova direção, que é do próprio Irã. Mas isso é outra coisa. O Hitler também buscava a unidade da Europa sob a direção do nazifascismo. O Irã busca estabilidade regional, mas isso só virá com a punição ao agressor e criando uma dissuasão contra as aventuras do regime sionista, disse o porta-voz da chancelaria iraniana Nasser Kanani, empregando o termo usual do país para se referir a Israel. E aí por diante, o Joe Biden preocupado, porque nessa hora ele vai ter que provavelmente defender Israel. Os Estados Unidos estão num processo eleitoral complicado também. Então, a situação do mundo, eu diria com toda tranquilidade que está explosiva, é explosiva. Pai se compromete. Olha, essa é uma piada recorrente. Pai se compromete a concluir mandato se vencer a reeleição. Todos eles se comprometem. Mas o pai é candidato a presidente da República. Vai se reeleger, provavelmente está lá com a margem enorme de vantagem sobre os demais candidatos, ramagem, etc. E depois, o cara que é prefeito do Rio de Janeiro é naturalmente candidato a governador. Como é que ele vai resolver? Ele vai dizer que ele está sendo chamado pela sua postura, a sua postura cívica não pode negar o chamado da nação para que ele seja governador do Rio de Janeiro e tente, com a sua habilidade, resolver os problemas do Rio de Janeiro. É assim, lembra em São Paulo o que aconteceu
nem com o governador, que não cumpriu, Serra não cumpriu. Quem mais não cumpriu? Senhores, quem mais não cumpriu? O doutor Dória, muito bem, as memórias de vocês estão muito... O doutor Dória também disse que não ia sair, e isso as pessoas cobraram, e tem que cobrar mesmo. As prefeituras são importantes. Uma prefeitura como a do Rio de São Paulo não pode o tempo todo servir de trampolim para o cara ser candidato. E quando ele é candidato, ele passa a agir de acordo com os seus interesses eleitorais e não com os interesses da população. Deixa eu ver. Chama eterna da democracia se apaga no Distrito Federal por falta de gás. Não acredito, eu não tinha visto isso. Pira erguida em 86 será acesa após licitação de GLP e vistoria de secretaria. A chama eterna da democracia está apagada desde o início de julho por falta de gás. A pira do Panteão da Pátria, monumento construído em 1986, deveria manter o fogo aceso de forma ininterrupta como símbolo da liberdade e da democracia brasileira. Está aqui, ó, a foto. Você acredita que isso está acontecendo? Olha, o Google foi condenado porque está condenado nos Estados Unidos, o que não é brincadeira, são uma multa, tem que recuar, porque está tentando ser único na sua área, na sua especialidade. O Google anunciou medidas para educação midiática e checagem de fatos na segunda-feira em evento da empresa sobre a iniciativa de combater desinformação nas eleições municipais, etc. Mas foi condenada nos Estados Unidos porque quer ter exclusividade na sua área. Está escanteando as demais empresas presentes, inclusive tentando forçar as empresas fabricantes de computadores a mantê-la, a colocar o Google como um app obrigatório, É um problema. Eu não quero falar muito, o tempo todo ficar falando da Olimpíada, mas tem que citar os nossos medalhistas como quase heróis, porque quem tem apoiado mesmo o esporte brasileiro são os militares. Se você for olhar, aí cerca de 50% da nossa delegação tem o apoio militar. E é chato falar isso, porque tem muita gente que é revanchista, é contra os militares e acha que militar não deve se meter nisso, blá, blá, blá. Tem uma coisa chata aí. Um ex-assessor da Fazenda, um advogado, José Mansur, foi o responsável e responsável pela regulação dos bets, que é a nova desgraça nacional. Tem gente viciada. Imagine, o Exército soltou uma cartilha para como desviciar os militares envolvidos com esse joguinho do tigrinho, não sei o que, bets, aposta esportiva, e ao mesmo tempo o governo solta uma regulamentação dos bets. Quer dizer, de um lado o governo combate, do outro o governo regulamenta, e você paga, e você ainda paga e ainda vai apostar e perde dinheiro. Tem gente perdendo dinheiro, salário, essa coisa vicia. E aí está assim, ó, 2 funcionários do alto escalão do Ministério da Fazenda
que iniciaram o processo de regulamentação dos sites de apostas, saíram do governo para liderar a banca de apostas esportivas no escritório CSMV Advogados. A legislação incluiu no regramento do país produtos como caça-níqueis virtuais, transmissão de roleta, aposta esportiva e outras modalidades similares. Isso no governo Lula. Mais uma desgraça nacional. Ainda com isso, o Exército, de um lado, quer curar os seus membros oficiais viciados nessa porcaria e, do outro lado, o governo cria uma legislação para tentar disciplinar o setor e 2 advogados que fizeram a regulamentação vão trabalhar para as empresas de jogos. Muito bonito isso. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Lula sanciona a lei que cria fundo para subsidiar a área de saúde e educação. Você viu o que o Lula cortou? Eu sei, tem que dar corte. Cortou bola de meia. Aquele programa que dá R$200 por mês para o aluno e 1.000 se ele continuar, blá, blá, blá. Cortou o programa em 500 milhões e agora diz o seguinte, não vai haver nenhum problema no programa. Corta 500 milhões e não vai haver nenhum problema. Ai, meu Deus. Justiça dos Estados Unidos condena o Google por monopólio de pesquisa online. É a primeira vitória antitruste na era moderna da internet contra um gigante da tecnologia. Viu? Aqui o Estadão hoje solta um editorial assim: quem é democrata não se junta a Bolsonaro. Não entendi. O que é? Não entendi. É para olhar para outra câmera. Ricardo Nunes prometeu defender o legado democrático de Bruno Covas, mas ele precisa decidir se honra a memória do antecessor ou se mantém o pacto com um golpista como o Bolsonaro. Aí, oportunismo escancarado é o outro editorial. Mal se elegeu deputada por São Paulo, Rosângela Moro torna a transferir título para Curitiba para se candidatar a vice-prefeita, caso que ilustre esvaziamento da representação eleitoral. Nossa, o Estadão hoje bateu no Bolsonaro e satélites e ex-satélites, etc. Datena ensaia discurso de terceira via ao falar de Tucano. Tabata cita traições. Começou, né? Começou a briga e a Folha mostra, tem uma reportagem mostrando como eles estão dando uma baixadinha de bola nas retóricas. Retórica antes era uma, agora começa a dar uma baixada de bola, etc. Deixa eu ver aqui, que Israel prepara-se para a retaliação do Irã, que Estados Unidos dizem ser eminente. Deixa eu ver, tem um monte de coisa. O pulo do gato, Eletrobras quer repassar eletronuclear em troca de vagas no Conselho para o governo. Quer se livrar dessa bomba que é a eletronuclear e empresa privada cede uma presença não muito forte, mas é o comecinho para o governo. Lula gostaria de reverter o processo,
gostaria de reverter o preço. Está na hora, gente. Estourou. É a bomba, é a bomba. Vamos lá. Quem tomou café com a gente? Jeff Silva, Cristiano Holt, Rosa Fecchio, Elias Pereira, Genivaldo Ramos, Samuel Henrique, Benjamin Reis, Lilian Frischmann, Selene Rocha, Anselmo Villapiano. Oi, Anselmo, você também? Até tu, Anselmo. Jansley Monteiro, até tu, Jansley, gente que eu conheço. Yara Martella, Tereza Paulilo, Berge Vieira, Maria Ermelinda, de Guaratuba, Delbano Costa, de Brasília, José Hansel, de Caxias do Sul, e Alexander Franco, de Santa Cruz das Palmeiras. Como eu estourei o horário, eu vou me despedir depressinha, e a gente não pode esquecer, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.